8 de janeiro de 2023. Fatos que não lhe contaram. Em 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas desceram para a Praça dos Três Poderes. Tudo isso resultou numa desordem total. Mas o que aconteceu, quem coordenou tudo isso, como as autoridades deixaram os manifestantes entrarem nos prédios dos Três Poderes e promoverem toda essa quebradeira? Grande parte dessas pessoas estavam na porta do quartel de Brasília e marcaram dias antes de fazerem uma grande manifestação na Praça dos Três Poderes, onde estão os prédios do Legislativo, do Judiciário e do Poder Executivo. A inteligência do governo, sabendo de tudo isso e acompanhando essa caminhada, não preparou exatamente nada para proteger os prédios de possíveis atos de vandalismo. Logo num momento de muita revolta, que poderia sim haver confronto. Com isso, houve invasão. Algumas centenas de pessoas invadiram os prédios, um de cada vez. O governo diz que eram bolsonaristas raivosos, mas o próprio povo que estava no local estava detendo esses chamados infiltrados. O que aconteceu foi uma total baderna e parte dos 3 prédios dos Três Poderes foram destruídas. Lula mandou colocar sigilo nas imagens do Palácio do Planalto, onde o presidente da República despacha. Mas se você quer descobrir um crime, pra que colocar sigilo? Mas a CNN conseguiu algumas imagens que foram vazadas. E no palácio fica uma tropa do GSI 24 horas por dia, que tem todo o aparato para repelir qualquer invasão. E essa, do dia 8, eram de pessoas desarmadas, grande parte delas idosas, que poderiam ser repelidas a qualquer momento. Mas nas imagens vazadas pela CNN mostraram os soldados conversando no subsolo enquanto a quebradeira começava. Esses soldados já deveriam estar na porta, impedindo o prédio de ser acessado por qualquer manifestante. As imagens vazadas pela CNN também mostraram o chefe do GSI de Lula, o general G. Dias, que é amigo pessoal de Lula e estava andando tranquilamente pelo Palácio do Planalto. Teve até membro do GSI oferecendo água para os tais terroristas. Após um tempo que tudo já estava quebrado, a tropa entrou em ação e prendeu todos que ali estavam. No Congresso Nacional e no Legislativo houve uma pequena invasão em parte do prédio. Já no STF foi destruição total, o prédio estava totalmente desprotegido. O prédio da Suprema Corte do país foi invadido por pessoas desarmadas e grande parte delas idosas. Quem conhece Brasília e seu esquema de segurança sabe que isso é impossível. Alguém errou ou deixou-se errar. Logo depois disso, o governo fez algo que a gente só tinha visto em ditadura. Prendeu milhares de pessoas em massa. Até idosa presa. Milhares de pessoas ficaram presas por meses, até a individualização da conduta. Meses presos por uma manifestação de quebradeira. Enquanto isso, o cara que assalta, mata, espera em liberdade graças à audiência de custódia. O STF atravessou todas as instâncias e julgou 17 anos de prisão. Caramba, difícil o cara ficar preso 17 anos no Brasil. Muito difícil o cara já ser condenado na última instância sem poder recorrer a ninguém. O Fernandinho Beiramar não foi assim, o Maníaco do Parque não foi assim, a Suzana Richthofen não foi assim. Mas para os manifestantes que destruíram o patrimônio público, sim. E sim, foi destruição de patrimônio público, não foi golpe. Não sou eu que estou falando antes que queiram me prender também. E sim, o ministro da Defesa de Lula, José Múcio. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Ok, o Congresso disse, vamos investigar, isso está muito estranho. Uma CPMI foi montada pela oposição. Mas o governo Lula se esforçou para conseguir maioria na CPMI, gastando muito capital político. E quando eu falo capital político, eu estou falando de cargos e emendas parlamentares. O governo utilizou isso para trocar os membros da CPMI, deixando a maioria do governo. E também pegou a relatoria da CPMI, deixando alguém aliada do governo. A senadora Elisiane Gama, que é do Maranhão e amiga e parceira do Flávio Dino, então ministro da Justiça de Lula. Mas o que era o mais importante de tudo isso? O que eram as provas físicas? Eram as câmeras de segurança do Palácio da Justiça. De lá você teria uma vista de todo o evento. De lá você veria como foi coordenado todo o processo. De lá você veria como os membros do atual governo Lula lideram com a situação. E pasmem, por um tempo não quiseram entregar as imagens. E após muita insistência por parte dos parlamentares da oposição, então o ministro Flávio Dino disse que as imagens haviam sido apagadas. Peraí! Tem um golpe de Estado, como o governo diz. E você deixa apagar as imagens do prédio que deveria ser o prédio mais seguro do Brasil? É o Palácio da Justiça, que coordena a segurança interna do Brasil, Polícia Federal, tudo mais. Aqui na minha casa as imagens ficam em HD, ficam na nuvem. E o Palácio da Justiça deixa apagar as imagens de um dos dias mais importantes do Brasil? Enfim, a relatoria da amiga do Flávio Dino não questionou este fato. E a CPMI, que investigaria tudo isso com a ajuda do governo, foi tirada de contexto. Nada fiscalizou e não convocou quem deveria convocar. A relatora chegou na conclusão que houve um golpe de Estado. Golpe de Estado? Sem grupo armado?
sem liderança, Não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. dominando prédios ao invés de prender autoridades, golpe de Estado num domingo, golpe de Estado com idosos desarmados com a camisa do Brasil. Ficam várias perguntas. Por que o governo, mesmo sabendo com antecedência, não protegeu devidamente a Praça dos Três Poderes? Por que Lula colocou sigilo nas câmeras do Palácio do Planalto? Por que o Ministério da Justiça perdeu ou apagou as imagens das câmeras de segurança daquele dia? Por que o governo gastou tanto capital político para capturar a CPMI? Afinal, eles não eram as vítimas, eles não queriam saber a verdade. Eu tomei muito cuidado para fazer esse vídeo porque a gente sabe que hoje no Brasil a gente não tem mais liberdade de opinião. Muita coisa ficou de fora aqui, por isso eu peço que você se aprofunde mais no assunto. Mas a verdade tem que ser dita, por mais que a imprensa tente esconder e a justiça feche os olhos. E uma hora a verdade aparece. Por mais poder que uma pessoa tenha, ela é só uma pessoa. Uma hora isso acaba. Nós estaremos aqui, impedindo que eles sequestrem a verdade ao contar essa história para as próximas gerações.